grandes cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Obrigada a você pela audiência qualificada aqui no canal 14, na NET Anápolis, ou para você que também nos acompanha no nosso canal no YouTube, youtube.com/programa em pauta. Lá você nos acompanha, se inscreve, dê um like, curte lá e, sobretudo, ative o sininho para poder receber nossos programas aqui em primeira mão, tá bom? A gente continua aqui com o quadro, né, Mulheres em Pauta essa semana, só que a pauta hoje mudou. Afinal de contas, a gente não pode esquecer de continuar, né, nessa defesa e nesse alerta para nós mulheres, né? Doutora Edna Marleles, advogada, Edna Mendes, gestora pública. Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de importunação sexual que pune o assédio nas ruas. Foi sancionada em setembro, né, desse ano pela Presidência da República uma lei que criminaliza os atos de importunação sexual e também divulgação de cenas de estupro, nudez, sexo e também de pornografia. A pena pode chegar a essas condutas criminosas de 1 ano até 5 anos de prisão. Para a gente falar sobre esse assunto, as Mulheres em Pauta, sobretudo a nossa advogada. Precisou ter mais uma lei. Mais uma, doutora? Antes a gente tinha, mas era contravenção penal. A contravenção penal não tem esse efeito que a nova redação traz para a gente. Essa que não entra na Maria da Penha? Não, a Lei Maria da Penha ela é uma outra lei específica, né? Violência doméstica. Isso, para violência doméstica, a gente já teve todo um debate aqui. Essa aqui é uma lei tipificada no Código Penal, ela vem com uma normativa trazida no Código Penal. Então, assim, ela mudou a redação para justamente essa importunação que a gente antes era uma ação também que era representada, não era pública como virou agora, uma ação pública incondicionada. Não preciso de eu ir lá e representar, olha, eu quero. O que é essa representação? Eu ir lá e afirmar, eu quero que ele seja punido. E agora não, o próprio Ministério Público ou a delegacia, ela pode propor, né, a investigação, o inquérito e encaminhar para o Ministério Público e o Ministério Público trazer aí a denúncia para que ele seja punido. Então, mas de qualquer forma necessita da pessoa também ir lá e denunciar, certo? Mas assim, eu faço a denúncia, né? É como também o caso da Maria da Penha, que eu vou lá e faço a denúncia. No caso de estupro. Na delegacia especializada? Isso. Assim, não tem aqui a delegacia especializada para esse tipo de crime. Da mulher. Da mulher, nesse caso, eu acredito que não seja lá a específica para isso. Pode ser a delegacia geral também, porque a lei ela não traz a redação dizendo que tem a delegacia específica. Isso. Aí, olha só, há muitas pessoas. Então, né? As pessoas elas não têm assim um grande conhecimento, porque pensa que só a pessoa ir lá e fazer ter esse ato, praticar esse ato, sem ter uma pessoa específica, ela não vai se enquadrar nessa lei. Por quê? Porque nessa lei, a nova redação do artigo 215-A, ela exige um dolo específico. Exemplificando, praticar esse ato libidinoso. A gente sabe que o libidinoso é o impulso sexual que tanto o homem quanto a mulher tem. E esse ato que a lei ela criminaliza é o ato de exteriorizar esse ato libidinoso. Então, se eu estou, né, se um cidadão, o cidadão está num ônibus, né, ou numa praça também, e ali ele mira alguém, né? E ali ele sente esse desejo sexual por alguém. E ali ele começa a se masturbar.
E ele chega até a pessoa e ali ele ejacula. Ou simplesmente ele vai e começa a esfregar na pessoa, né? Que é o que a gente fala aí de acolchoar a pessoa, essas coisas. Então, isso daí já é um ato específico, é um dolo. Isso, é encoxar. E ele já está utilizando do dolo específico. Então, ele vai se enquadrar nesse artigo 215-A para ser punido de 1 a 5 anos. Ele vai virar uma ação penal, ele vai para a delegacia, vai ser encaminhado. O delegado não pode arbitrar fiança, tem que ser o juiz, ele vai comunicar para o juiz, e em juízo, o juiz vai decidir se arbitra ou não fiança, porque é uma pena superior a 4 anos. Aí ele vai responder esse processo, entendeu? E antes, na contravenção penal, na redação do artigo 61, não era dessa forma. Ele ia para a delegacia, lavrava-se um TCO e depois era encaminhado para o juizado criminal, mas não chegava a ser preso. Então, assim, essa foi a alteração da lei, que porventura foi bom, né? Só que a pena, eu acho que deveria ser maior, porque é muito ruim. Constrangimento Deixa eu dessa te mulher perguntar, passa, né? doutora. Achei uma conclusão. Ela vai abranger, no caso, por exemplo, uma mulher está, porque o que mais acontece com a gente é você estar passando na rua e ser importunada. De que forma? Ô, fulano, né? E vem aquelas palavras pejorativas, né? De importunação, as cantadas, é isso, né? elas estão... Quais são esses exemplos, Não, né? essas cantadas não entram na lei. Beijo roubado, forçado. Isso. Algo que acontece que eu tenho que ter alguém específico, me direcionar a pessoa, e eu tenho que tocar a pessoa. Ah, tem que tocar. Tem que tocar. Sem a... Cantada, não. Não, só aquele assovio, aquela... Não, isso não entra na lei. O que entra é essa questão. A pessoa sem o consentimento dela, então eu vou um beijo forçado, que é o tal famoso beijo roubado, mas na verdade é beijo forçado, né? Ué. E essa questão aí mesmo desse ato libidinoso que, infelizmente, muitas mulheres já foram vítimas. Não, são horrorosos que estão no esses ônibus casos, e né? o cara fica lá Ônibus, encostando. metrô, Sim. Shows, né? Sim. Filas, né? Sim. Aproveita. Os aviões já ocorreram, Isso. o cara ejacular do lado da mulher, ali Sim. dentro do avião. Gente, é uma coisa assim, é surreal. Como é que o cara não se controla? E assim, o que eu fico chateada é pela pena, Impunidade. que é de 1 a 5 anos. Então, assim, a questão é, ele não vai ficar preso lá 5 anos. O juiz... 1 ano, né? Não, o juiz ele vai analisar quanto tempo, se for em maior gravidade, aí vai se enquadrar, vai ter todas as qualificadoras, a majoração de pena e tudo mais, e aí vai pegar a pena maior. Porém, se for só esse ato dele ter feito, importunou sexualmente, né? O que ele vai, o juiz vai decidir, porque quem faz a dosimetria da pena é o juiz. Então, digamos que o juiz, lá no final de tudo, ele fez a dosimetria, deu 2 anos de pena para a pessoa. Sabe o que acontece? Ela vai ter direito a um benefício que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, que é o sursi processual, ou seja, a suspensão condicional da pena, ainda mais se ele não tiver antecedentes. Ou seja, vai suspender a pena por 2 anos, ele simplesmente assina um livro e não pode cometer outro crime nesse período, senão Lembra aquele caso no Rio de Janeiro que o homem foi, todos os dias ele cometia o mesmo ato, né, libidinoso com a mulher, e todo dia preso e todo dia ele era solto. Isso. Ficou famoso, E ele, todo aquele caso é que despertou, Sim, né? a Para lei. chegar a essa Sim. lei Aí hoje. a questão é, despertou para a criação dessa nova lei. Agora, se for hoje, ele não vai... Porque essa lei ela não é benéfica. Então, ela é mais grave do que a anterior. Então, quer dizer, as pessoas que cometeram um crime antes da vigência dessa lei, elas vão continuar na lei antiga. Porque temos também um quesito lá no nosso ordenamento que não pode, né, retroagir a lei gravosa para a lei benéfica. Aí... Se for agora, aí ele seria preso. Seria preso e, conforme a reincidência dele, aí ia dar mais... Mas, doutora, ele muito sendo mais preso agravantes. hoje, vai acontecer o que aconteceu agora com a nova modalidade da Maria da Penha, que ele agora vai ser encarcerado até o juiz determinar? Ou ele já pode pagar fiança? Se o juiz entender que ele é um risco
para a sociedade, ele vai ficar encarcerado até o juiz dar uma sentença. No caso dele, tiveram estudos dizendo que ele tinha problema de saúde mental. Então, assim, ele não teria que estar na cadeia comum, né? Ele teria que ir realmente para um presídio um presídio especializado, que é um caso do manicômio, que é, na verdade, uma clínica, né? Então, era isso que eles estavam alegando. Mas, assim, o meu ponto de vista, uma pessoa que faz uma reiteração dessa, realmente, ela deve ser doente. Porque foi incrível, foram várias e várias e várias vezes que ele fez. E ninguém tomava atitude. Não, ninguém tomava atitude. Então, assim, a lei foi bom. Ótimo. Mais uma criação de um tipo penal. Ótimo. Agora eu quero ver o seguinte. Se vai ser executada. Porque ser mulher é complicado. Porque, igual eu disse, tem a brecha. É de 1 a 5 anos. Mas não fica nem 1 ano. O juiz pode determinar que ele fique 2 anos, 1 ano. 6 meses. Pega o mínimo. Ele vai pegar o mínimo com os bons antecedentes. Aí tem toda a dosimetria. Então, assim, vai ter o processual. E aí, a sensação de impunidade for, por muito... exemplo, um caso de vem essa ejaculação e depois pode vir até um estupro. Aí piora? Sim, piora, porque aí nós temos as agravantes, né? Aí aumenta. Igual a lei, ela trouxe a redação de, no caso, se tiver o estupro coletivo, se tiver o estupro corretivo também, essa tipificou. Como é que é corretivo aí? O estupro corretivo... Explica isso. É um horror, que presta atenção. É o que está lá no artigo 218C, aquele que você, digamos, os pais ou amigos próximos querem mudar o sexo da pessoa. Ou seja, ele é um homossexual, um homem homossexual. E aí, então, os pais ou amigos levam ele até um prostíbulo para que ele ali tenha relações com a mulher a fim de corrigir o sexo dele. Ou seja, ele é homem, ele não pode Aquela querer ser mulher. história cultural antiga do Brasil, machistinha, horrorosa, que tem que ensinar o filho a ser macho. Sim, e no mesmo caso da mulher. Então, assim, entra tanto família como rodinha de amigos que gostam de fazer, né, essas coisas. Então, isso aí é o estupro corretivo do gênero da pessoa. Então, também tem punição. Tristeza, e o estupro coletivo, que é de 2 ou mais pessoas, que se trata de concurso, mas agora cada um vai ser, vai ter a pena, aumenta, né? A pena, e vai ter para cada um também aumentada, cada um que concorreu para o crime. Então, assim, isso ficou bom também. E a questão desse estupro de vulnerável, antes, se tinha uma ideia o seguinte, que menor de 14 anos, dependendo do tipo de vida dela, se ela já tinha uma iniciação sexual, né, entendiam-se que não considerava estupro. Agora não, já é uma súmula, né, está sumulado de que é estupro. Então, assim, as pessoas que têm relacionamento com menor de 14 anos, tomem muito cuidado. Estupro. Porque o tribunal não vai entender que ela já tinha iniciação. Não vai entender que tem o consentimento. Criança, gente, pelo amor de Deus. E não vai entender também que tem o consentimento dos pais. Né? Eu já peguei anteriormente casos assim que os pais diziam, né? Não, mas eu deixo, né? Etc. Hoje não. Está sumulado que o entendimento... Até porque, na verdade, é uma mercadoria. Não, é mercadoria, né? Porque, principalmente no norte do Brasil, existia muito essa cultura dos pais, né, negociarem as filhas menores e, com o testemunho dele de permitir, então não se levava em consideração que fosse estupro. Agora sim. Agora leva, já está sumulado. Se não me engano, é a súmula 596, do STJ, dizendo que entende-se que o menor de 14 anos, ele não tem capacidade mental para deduzir que isso é crime, entendeu? Para deduzir que eu tenho uma vida sexual ativa, eu posso iniciar. Agora a pergunta e essa questão, você sabe o que eu acredito, doutora? Que venha um questionamento e uma busca muito grande de defesa dessas meninas e meninos, porque é o que o Brasil mais vendia. Tá? Infelizmente para fora, que é o turismo sexual com menores. Né? O nosso país é visto como a coisa bela, podia chegar e fazer o que quisesse, com a anuência desses pais, né?
que por questões financeiras, culturais e etc., permitir. Então, e essa lei vai nos ajudar a mostrar lá fora que a coisa não é bem assim, porque nós sabemos que a maioria das empresas traziam, né, essas pessoas para esse turismo, infelizmente, o turismo sexual com menores. Que é o grande corrigindo, problema. é a corrigindo súmula 593 e não a 596. E essa questão que você perguntou se vai ter a pena aumentada, por exemplo, porque o crime é de 1 a 5. Que vai agravando. É, aí vai agravando, igual no caso da punição lá, se a pessoa for estupro coletivo, corretivo, a pena aumenta de 1/3 a 2/3. Então, assim, então tem uma série de requisitos lá que na hora da dosimetria da pena é que vai se aumentando. Quando ela é inferior a 4, é que tem esse benefício de... Não. Toda lei, quando a redação dela, ela já traz em si as agravantes ou atenuantes. No caso, as agravantes são menor de 14, no caso é concurso de pessoas, aumenta a pena, no caso, por exemplo, se for pessoa deficiente mental, aquela que não ofereceu risco, então tem as agravantes. Então, a própria lei, ela se incumbe já de trazer essas agravantes para poder aumentar a pena. Então, aí na dosimetria, se o juiz deu 2 anos, aí ele vai aumentar. Se ele viu que tem que aumentar mais 1/3 por causa daquela agravante, aí ele aumenta mais 1/3 sobre 2 anos. E aí chega-se a um determinado número que ele tem que cumprir. E nessa aí, a senhora viu alguma atenuância nesta lei? Não tem atenuante, Não. só agravante. Só Ele agravante. vai ter atenuante no benefício que é lá do código, que é o que são lá no artigo 65, que são na hora de fazer a dosimetria. Se confessa, se é réu primário. Então, ele já tem lá na lei especificado essas atenuantes. E, então, é toda uma matemática, na verdade. A gente Pra não se levar pode... em consideração. Quando a pessoa fala assim, a pena reclusão de 1 ano a 5 anos, de 12 a 30, né? De 8 a 12. Então, assim, não é que ela vai pegar isso. Tem todas essas... Além de fazer as agravantes, ainda também tem as atenuantes. Para se chegar à pena. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Com tanta lei, com tanta medida, a violência contra as mulheres vai diminuir? Não. Eu acho que enquanto não mudar essa mentalidade machista da nossa sociedade, não vai diminuir. Nós temos que vão criar deixar de ser ótimo, vistas. porque criou tipos penais. Porém, não vai diminuir, não vai acabar. Por quê? Porque a punição não é Eu não- efetiva? O que seria? Eu acredito assim, ó. Que lei a gente tem demais. É porque pune e não educa, acredito eu. Não há uma tem punição punição. e não uma correção. Você acredita né? que tem a punição? É, Tem a punição tem que Só quando que- vai ser preso. Ele realmente será punido. Mas não é corretiva, porque ele não sai dali corrigido. Ou, aliás, eles saem dali, nós sabemos disso, que a maioria, eles retornam pós o cárcere e cometem o crime efetivamente em cima da vítima. Então, eu não acredito E nisso, no meu entendimento, há tanta lei, tem punições, igual estamos vendo aqui, de 1 a 5 anos, porém não há um endurecimento da lei. Ou seja, tem muitas brechas, infelizmente. Tem muitos benefícios. Ela perguntou se a lei aqui está criando benefícios. Aqui em si, não. Mas dentro do Código Penal já tem, entendeu? Os artigos em que a pessoa vai ter os benefícios, né? E aí entra outras questões também. Entra a Constituição, aí vai entrando outras leis. Então, tem muitas brechas. Então, não há um endurecimento. Ou seja, a lei nua e crua. 1 a 5 anos. Eu falo assim, que Vai nós ser temos 4 anos. duas coisas na lei. Há poucos dias eu fiz um comentário assim, a pessoa ainda riu muito de mim, que eu disse assim, que é o livro que você vê, a capa é linda, né? Muito bem elaborada a capa. Quando você entra, é preto e branco. Ou seja, a lei é muito bonita, mas a execução... a efetividade dela é fraca. Por quê? Porque você manda para o cárcere e solta de lá o quê? O que é que sai de lá? Então, existe mesmo, eu acho que uma das coisas que precisa imediatamente acontecer nesse país é que haja olhos efetivamente, que o governo venha buscar, que o Congresso venha tentar fazer, é buscar resolver o problema do cárcere no Brasil. Isto é fundamental. Até porque nós sabemos hoje que a maioria dos crimes de execução saem de dentro dos presídios. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe. Mas não há efetivamente como resolver. Por quê? Porque ali está joga as pessoas lá.
sabe? Aí a pessoa falou para mim assim, então você é a favor dos direitos humanos. Gente, não, a questão é, eu colocá-lo, encarcerar, não vai resolver. Eu não vou trazê-lo de volta para a sociedade, né? ressocializado. Essa é a questão, né? E nós temos, o princípio é esse, porque quando você pega uma criança que você vê que ele fez, né? é corretivo, né? É um corretivo. Para quê? Para que ele aprenda e não cometa mais aquilo. Né? Então, esse é o problema. Assim, né? E a teoria era... lei também, né? Ela traz também na sua redação que agora oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro. Então, ela já traz na redação dela também isso. É crime você publicar. Já viu, né? Já foi até noticiado. Sim. Que amigos estupram a menina e vai compartilhando isso. Né? Então, agora não é crime para o profissional, né? O jornalista que está ali divulgando a matéria, desde que não divulgue os nomes, não camufla a imagem da pessoa, não exponha ela. Mas ela já tá se exposta, for menor né, ainda coitada. de 18 anos, tem que ter autorização, né, dos pais para poder divulgar, para transmitir aquela notícia, né, também. Então, isso não é crime, mas essa questão em que você disse que é aquele estupro coletivo, que ainda divulga por Entre vingança, eles, né? O cidadão, a imagem da namorada e outras coisas. O cidadão fica mais, com raiva da namorada, alguma coisa, e vai divulgar. Isso também é crime. Então, assim, aí vai se enquadrar nessa pena de 1 a 5 anos, que eu acho que é pouco, e com a agravante, né? De 1/3 a 2/3, de acordo com o que vai especificando ali. Quando é questão de menores, aí a gente tem que observar também na lei, porque nós temos o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aí a gente tem que também observar ali o artigo 241, para verificar o que se enquadra. Então, assim, você percebeu? Temos leis demais. Tipificou no Código Penal. Porém, nós já temos lá o ECA, ou seja, que já dá né? que já dá outra questão, como que é para tratar os menores. São lei especial. Então, assim, e aí por diante. Agora, imagina, nessa questão, se for para agravar, ótimo, né? Agora tem também as questões que vão para diminuir. Ou seja, que traz benefício para o criminoso. Por isso que a sociedade ela tem essa sensação de impunidade. Né? A pessoa que sofreu... E nós, mulheres, sofremos muito mais. A pessoa que sofreu, o cara que pegou 2 anos, digamos que chegou lá um patamar de 2 anos, ele vai ter um benefício da suspensão condicional. Para ela, não teve punição. Por mais que a justiça foi aplicada, para ela não teve. Então, eu acho que deveria ter um endurecimento e enrijecer essa lei. Não trazer muito benefício. Mas é o que nós estamos dizendo, a gente vê tanta impunidade e a gente vê que o sistema carcerário é ineficiente. Ele não existe, né, gente? Tranca-se lá para dar um alívio, sei lá, para a consciência, sei lá de quem, porque isso nem é. Mas aí é que a gente acha é pouco. Porque se fica 5 anos, vamos dizer aqui que chega aos 5 anos. Se ele entra lá e nesse período ele é realmente cuidado para... Se ele estuda, se ele se forma, faz uma faculdade, e outra trabalha, coisa ocupação. E eles precisam se né? manterem, né? Precisa haver uma forma de o encarcerado ele ser produtivo. Ele trabalhar para se manter. Tem que se manter. O Estado não se preocupa com o sistema carcerário. Essa é a verdade. Assim. Não se preocupam. Constrói-se presídio para dar uma sensação de segurança para a sociedade, uma sensação de que tem segurança, de que o criminoso vai ser punido, vai ser lá... Está resolvido o problema. Porém, chega lá, são outras leis internas, que nem o Estado interfere. Tanto se debate na mídia, o Estado que vai fazer isso, que vai colocar bloqueadores de celular. Infelizmente, essa não é a realidade. Isso é utopia. Utopia para enganar as pessoas. Porque se o Estado quisesse realmente agir, aí sim. Mas ele não tem interesse. Muitas das vezes, são pessoas esquecidas. Aquele que não tem intenção mais de fazer, de voltar para a vida criminosa, ele é um esquecido lá. E ele volta
por mérito dele, porque eu não quero. Ele realmente teve um conserto. Agora, aquele que não quer, que não tem, lá é uma escola de PhD, não é nem pós-graduação, não é nem doutorado, nem mestrado. É PhD. Infelizmente, vai. Infelizmente volta é isso. pior para a sociedade, e os que ainda não voltam, que começam a reiterar crimes lá dentro mesmo, que a gente vê crime organizado dentro do presídio, eles comandam aqui fora. Então, eles já têm essa sensação. Um dia desse eu ouvi de uma facção daqui, da nossa cidade, dizendo que ele está muito bem, estou muito bem preso. Aqui eu tenho segurança 24 horas, inclusive da minha facção rival. Tá é um vendo? absurdo. Ou seja, e comandando aqui fora. Tô chocada. Eu fico chocada, porque nós pra ela que tá pagamos os nossos impostos, direito lá, gente, hein? trabalhamos o mais honesto possível, a gente tenta ser, né, um bom cidadão, mais honesto, trazer alimento para sua família, e aqui a gente não tem segurança nenhuma, e um cidadão fala isso. Aqui eu tenho segurança 24 horas. E ele não está errado. Ele não mentiu. Ele não Por está mais triste que errado. pareça. Então, o Estado, ele não tem interesse. Tem uma pra revista nacional que essas traz essa pessoas. semana sobre o grande profissional que é aquele Beira-Mar, né? Fala sobre isso, sobre o poder dele, sabe? Ele que é organizado, o comando dele, a liderança. Olha que Não, e é absurdo. de se admirar mesmo. Mas se o a gente cara for é- analisar, e é é de se mesmo. admirar. É organizado. Sim. E ele tem a sua a liderança. sociedade é que está refém Sim. de um poder que não quer exercer de fato o poder que tem para reorganizar a sociedade. E aí já é outra pauta. Que Então- boa, bacana de se discutir. Então, eu até, assim, é um apelo, eu espero que, né, com o doutor juiz Sérgio Moro, né, aí no Ministério, à frente do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e o nosso presidente, que tem muito interesse e tem falado muito em combater essas organizações criminosas, que tem trazer segurança para a população, reveja Tem essa que situação. começar dos presídios. Sim, não é só a questão, igual o governador também eleito, ele diz que vai construir presídios. Não é só construir presídio, gente. Não é só. Você tem que dar assistência. Você tem que garantir uma sobrevivência digna para eles. Vamos discutir isso então depois. Em outra Vamos. pauta. É outra isso aí. pauta. Agora, nessa aqui, realmente ver que se a gente tem um pouquinho mais de segurança para nós mulheres nas ruas, nos transportes públicos, né? E agora, pelo menos, já né, tem aí o quê? 2 meses, né? Dessa, Sim, setembro, né? setembro, dessa promulgação aí foi sancionada, na Vamos verdade, ver né? como que agora os Eu nossos acho- tribunais vão agir, né? Os nossos juízes vão agir com essa lei, né? Doutora, sabe justamente o que eu nas acho? punições. Eu acho o seguinte, que ela realmente vem para melhorar, mas nós temos um déficit entre ela existir e as pessoas terem conhecimento. Eu acho que esse tipo de lei, elas precisam ser mais divulgadas para que aquele que pretende ou tem a prática de fazê-lo, saber. Seja Porque, inibido para por isso, né? beneficiá-lo, não. É porque quando ele é informado de que ele está correndo esse risco, são menos mulheres que serão agredidas. Então, a divulgação da lei se faz necessária. E eu não vejo muito isso acontecer quando parte do judiciário, essa divulgação dessas novas leis que são tão interessantes e tão oportunas. Lembrando que para ter essa ação pública incondicionada que mudou aí a questão, não precisa somente eu ir lá. Eu estou aqui do lado dela, mas muitas das vezes as mulheres têm medo, não Isso. querem se expor. Mas eu vi. E eu sei quem é a pessoa. Eu posso ir lá e fazer a denúncia. Anônima. Sim, porque a polícia ela vai investigar, né? Se tiver imagens, vai Ainda chegar mais no cidadão testemunhas é e melhor vai ainda. ter toda a punição. Porque o crime aconteceu. Então, assim, não depende da Edna ir lá e falar, olha, eu quero que assim seja. Se ela for, ótimo, excelente. Mas eu também posso estar indo lá Meninas, e fazendo a Isso, denúncia. isso beneficiou muito a Lei Maria da Penha, né? Nós Sim, sabemos que foi a também partir foi. disso. Foi Que é o terceiro pode. O terceiro poder fazer. Então, realmente, é bastante benéfico. Obrigada, meninas, pela presença. Doutora Dinamar Leles, advogada. Eu que agradeço. Que pena que já acabou. Já começa assim a pegar um gancho no assunto. A gente quer falar mais. Mas Você assim. queria até voltar a pausa? Foi calma, gente. Mas que bom que vocês nos acompanham até agora. Fico muito contente, né, de estar podendo assim esclarecer um pouquinho mais, né? E você que não tem o conhecimento, busca, né, ter o conhecimento. Se você viu que alguém sofreu isso, fica atento agora se alguém
também vai sofrer, porque você pode também fazer a denúncia e podemos fazer valer mais os nossos direitos. Obrigada, Edna. Obrigada, Brenda. Obrigada, Edinha. Eu que agradeço, né? Hoje foi bom, né? Bacana. Até porque são conhecimento, né? Traz conhecimento e é o conhecimento que vai nos fazer melhorar o mundo em que a gente vive, né? Com certeza. E nos fazer entender também os nossos direitos, né? E agradecer a estar aqui com vocês mais uma vez, né? E parabenizar mais uma vez a mamãe aqui, que ela tá, viu? Até a pele já mudou. Não, ela né? tá top toda das viçosa, galáxias. Tô né? super emocionada. Eita, vou te Tá contar. lindona. Vejo a hora Já da é barriga lindona, crescer. Mas já tá mais lindona ainda. Mas é sempre um prazer estar com vocês aqui, né? Nos acompanhe sempre, vai lá dar um joinha lá, ó. E estamos aqui, aí, assim, ao dispor de vocês, interaja aí, entre lá nos canais, fale conosco, né? Porque sem vocês aí, faríamos nada aqui. Beijo para todos. Olha, gente, obrigada e mais uma vez pela audiência qualificada. Espero que você tenha contribuído um pouco aí com essa pauta. Afinal de contas, serve de alerta tanto para nós mulheres sabermos nos defendermos, né? Que temos mais leis que possam nos proteger, apesar de funcionabilidade, a gente sabe que tem sido pouca. E ver que a gente pode tentar aí, pelo menos, minimizar um pouco dessa violência contra nós, né? Obrigada a todos por essa audiência. Você no canal 14, você aí no nosso canal no YouTube. E desde já, obrigada mesmo pela audiência qualificada e até uma próxima edição. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta.